Fala rapaziada, beleza? O Jair Lacerda trazendo mais um vídeo para você nesse canal. E estava conversando com uns parceiros meus, uns conhecidos, sobre o Paul Di'Anno, né, que nos deixou semana passada. E conforme a idade vai passando, a gente vai adquirindo mais idade, né? Nós que temos aí somos adolescentes há mais tempo, nós vemos que a cada dia mais a gente vai vendo as pessoas que nós admiramos no mundo da música nos deixando, né? Muitos que, é claro, nós admiramos, têm uma idade superior à nossa, e fatalmente a gente vai começar a ter muitas e muitas notícias daqui para frente, né? E eu decidi fazer uma lista com 30 dessas estrelas que se apagaram nessa existência que a gente conhece, que quando a notícia veio até mim, me deixou chocado, né? Alguns mais, outros menos, mas eu gostaria de fazer alguns aqui. Eu ia fazer aquela lista tradicional, um top 20, mas eu não posso nem usar a palavra top num vídeo desse, né? Porque é triste, né? Relembrarmos essas pessoas que nos deixaram, né? Então eu vou trazer aqui 30 desses artistas, não com ordem de preferência, não a lista top 20 ou top 30. Eu vou fazer 30 aqui porque eu tentei fazer 20 e não deu. E vamos em frente aqui, já trazendo aí, né, o Kenny Rogers. Kenny Rogers aí. Você sabia que no começo ele fazia aí um rock psicodélico, né, na sua carreira? Ele que nos deixou com 82 anos, dia 20 de maio ou março, se eu não me engano, de 2020. Ele que tem músicas aí muito conhecidas, né? Alice and the String, She Believe in Me, You and I, Lady, entre tantas outras músicas, né? O Kenny Rogers realmente ele deixou saudade pelo seu grande legado. Então tá aqui na minha lista dos 30 que nos deixaram, né? Ano passado também perdemos aí a Rita Lee, cara, a grande Rita Lee, né? Pessoa que eu admirava muito a sua carreira musical, muito bem sucedida, a primeira do Brasil como uma cantora de rock, né? Por assim dizer. Participou do Mutantes, tinha a banda Tutti Frutti, e realmente foi uma perda imensurável. Foi no ano passado, se eu não me engano, dia 8 de maio de 2023, com 75 anos. Músicas icônicas como Ovelha Negra, Meu Bom José e tantas outras aí em sua carreira irretocável, né? Também perdemos foi a Tina Turner também em maio do ano passado, ela que foi embora com 83 anos também, uma lenda do rock, do pop. Tina Turner também deixou músicas espetaculares para trás, discos lendários, né? Músicas como Private Dancer, The Best, entre outras. Também nos deixou. Aqui na nossa lista também eu vou com o Joey Ramone, né? O vocalista da lendária banda punk Ramones, né? Que também foi embora dia 15 de abril de 2001, com 49 anos. Estava prestes a fazer 50 anos também. Deixou músicas extraordinárias para nós aí, né? E foi embora cedo demais. Joey Ramone, da banda Ramones. Serguei, praticamente vizinho, né? Vizinho meu aqui na região dos Lagos. Pra gente uma lenda, né? Uma lenda do rock. Ele, né, dizia para todo mundo que namorou a Janis Joplin, aquela coisa toda. E realmente o Brasil inteiro e o mundo conhece o Serguei. E para nós, né, da minha banda, né, a minha banda Ioris, a gente tem uma grande honra de, se eu não me engano, eu tenho quase certeza, nós fomos a última banda a tocar com ele. Nós fomos num evento do Motoclube Pecadores, em Saquarema, na sede, para comemorar o aniversário dele. Ele mora quase do lado da sede do Pecadores, e ali, quando ele chegou, o pessoal ali comemorou o aniversário dele, e ele sempre cantava Satisfaction, do Rolling Stones. E quem tocou para ele, né, ele só cantou essa música mesmo, a gente tocou para ele. Então
Foi uma honra tocar ali com ele, já estava bem idoso. Ele se foi com 85 anos, o Serguei, então está aqui na nossa lista. Foi uma perda também muito grande aqui para o rock Brasil, uma lenda, né, internacional. Também nos deixou, é claro, você sabe muito bem, dia 25 de junho de 2009, com 50 anos apenas, Michael Jackson. Michael Jackson também, uma lenda, né, que era do pop, do rock. Também foi muito triste a sua partida, polêmica. Agora, com toda essa situação que está acontecendo aí, né, a gente está ouvindo novas teorias sobre as circunstâncias da morte do Michael Jackson. Não vou nem falar aqui as músicas, né? Michael Jackson são tantas. Eu gosto mais da parte das músicas dele dos anos 70, né? Bem mais do que as músicas de 80 para cá. Mas sabemos que o disco mais vendido da história foi o disco dele, né? Thriller, segundo os números indicam. Também nos deixou, também fiquei bem triste na época, foi o Brad Delp. Ele nos deixou dia 9 de março de 2007, com 55 anos, vocalista do Boston, cara. Tu conhece? Músicas fantásticas como Modern and Feeling, aquela super balada, Amanda, para mim é uma das músicas mais bonitas da história, para mim, Amanda, música fantástica. Do Boston aí, o Brad Delp nos deixou com apenas 55 anos. Seguindo aí, eu vou também com ele, né? O Syd Barrett, que foi em 2006, cara, também foi um choque quando ele morreu, é claro, que ele estava inativo artisticamente falando há muitos anos, mas como fã do Pink Floyd, quando a notícia da morte do Syd Barrett veio dia 7 de julho de 2006, aos 60 anos, foi chocante, né? Também aí nos deixou o grande George Harrison, dia 29 de novembro de 2001, com 58 anos, né? Conhecido como guitarrista dos Beatles, mas você sabe que também cantava, tem seus discos, a carreira solo, né? Participou de vários projetos, com Jeff Lynne, inclusive do Electric Light Orchestra. E tá aí, né? O George Harrison, o eterno guitarrista do Beatles, na nossa lista. Também aqui o Benjamin Orr. A notícia da morte dele chegou dia 3 de outubro de 2000, com 53 anos. Ele morreu muito jovem. Ele tinha sua carreira solo, ficou muito conhecido com a música State Night, que é uma música até trilha sonora de uma novela, se não me engano, O Outro. E tem também a sua carreira com a banda The Cars, com aquela música muito conhecida, Drive. Música fantástica também. Foi uma morte impactante, né? Para nós que admirávamos o Benjamin Orr. Também o Kurt Cobain. Esse aqui foi triste demais. Kurt Cobain, dia 5 de abril de 1994, com 27 anos, ele entrou aí para o clube dos 27, né? Eu não vou trazer aqui nessa lista mortes e artistas que morreram numa época que ainda não tinha. Não vou falar aqui, por exemplo, do Jimi Hendrix, a Janis Joplin, do Elvis Presley, porque nessa época eu não tinha ainda. O que eu posso falar da morte do Elvis Presley é que eu tinha 6 anos, né? Foi em 77. Eu lembro quando foi veiculada a notícia e meu pai, que era completamente desesperado pelo Elvis Presley, ficou ensandecido quando o Jornal Nacional. Eu lembro desse dia. Eu tinha 6 anos, 77, e o meu pai, quando ouviu a notícia, mas eu não vou falar, né? Foi impactante mesmo pelo meu pai. Então, também na nossa lista aqui, o grande Jeff Buckley. Também, cara, começou fazendo um sucesso e morreu precocemente de uma forma estúpida, né? 29 de maio de 1997, com 30 anos de idade, né? Muito triste. Também quando eu soube, né, porque eu tinha os discos da banda do In Excess, quando eu soube da morte do Michael Hutchence, né? A banda australiana In Excess, todo mundo conhece, Never Tears Apart, New Sensation, I Love You Tonight, Mystify, tantas músicas, né? Que ela morreu também dia 22 de novembro de 1997, com 37 anos. O cara sofria muito, ele tinha muitos problemas, inclusive de saúde. Ele tomou um tombo e perdeu parte do paladar, né?
se não me engano, foi parte do paladar e do olfato. Então, na vida dele era meio triste, ainda tinha alguns problemas pessoais, né? Que eu não vou comentar aqui, você deve saber. Então, nos deixou o vocalista do In Excess, o Michael Hutchence, dia 22 de novembro de 1997. Também o Peter Steele, 14 de abril de 2010, com 48 anos. Peter Steele era o vocalista da banda de death, doom, metal, gothic, type O Negative, né? Uma banda que eu comecei a ouvir, né? Na época que começaram a lançar seus discos, né? Eu gosto muito do October Rust, eu acho um disco fantástico. E também morreu precocemente o Peter Steele, o cara parecia um vampiro, parecia imortal, morreu com 48 anos, tristeza. Né? Paul Dayano, falamos dele aqui semana passada, né? Também nos deixou aí dia 21 de outubro de 2024, agora, semana passada, tristeza. O eterno vocalista do Iron Maiden, o cara que começou os trabalhos aí com a banda aí do Steven Harris, foi embora com 66 anos e 6 semanas. Mistério. Robin Gibb, esse aqui, quando ele morreu, eu confesso que uma lágrima escorreu, porque eu gostava muito do trabalho dele solo, né? O Robin Gibb, você sabe, vocalista do Bee Gees, um dos vocalistas do Bee Gees, tinha uma carreira solo muito bacana, aquela música pop, né, lenta, balada, Like a Fool, também a música Boys Do Fall in Love, entre outras músicas. E o Robin Gibb era uma pessoa muito simpática, né? Eu tenho alguns shows do meu filho mais velho, Nicolas, ele tem alguns DVDs também ao vivo do Bee Gees. Eu sempre vi esses DVDs e ficava assim, cara, mas o cara ele é muito simpático, eu gostava de ver a entrevista dele, ele era um cara iluminado, sabe, o Robin Gibb. Quando ele partiu aos 62 anos, eu confesso que deu um baque. Morreu em maio de 2012, recordo muito bem desse dia. Também vamos falar aqui do grande David Bowie. David Bowie é lenda viva, né? David Bowie, um artista fenomenal, cara. O cara, ele tinha uma carreira, teve seus altos, muito mais altos que baixos, né? Mas, cara, uma carreira muito diversa, por assim dizer. Eu estava procurando a palavra. Ele nos deixou também, né, com 69 anos, dia 10 de janeiro de 2016, apenas 8 anos atrás. Foi um baque para o mundo da música. Ronnie James Dio, também Ronnie James Dio nos deixou também, foi uma paulada também, a morte do grande Dio, dia 16 de maio de 2010, com 67 anos, vocalista do Black Sabbath, do Elf, do Rainbow e tantos outros projetos aí, e da sua banda, né? Dio, músicas icônicas também, uma morte terrível, e uma perda praticamente irreparável. Também não dá para citar as músicas, são muitas músicas aqui que o grande Dio nos deixou, né? Eu chamo ele de mestre dos magos, cara. Dá a impressão que ele vai sentar e vai contar um monte de histórias sobre mundos da fantasia pra gente, cara, fantástico. Renato Russo, também outro, também parecia que eu tinha tomado uma paulada e ficado tonto, né? Eu não acreditava naquele momento que Renato Russo tinha nos deixado também com 36 anos, Legião Urbana, né? Sempre com um disco bom, um atrás do outro, e não deixava a peteca cair. Do nada, o grande Renato Russo vai e nos deixa, dia 11 de outubro de 1996, aos 36 anos. Também deixou um legado incrível para nós. Também nos deixou a Mary Fredriksson. A Mary Fredriksson aí, ela foi embora em 9 de dezembro de 2019, com 61 anos. Sabe, vocalista do Roxette. Também mandava muito bem, ela cantava muito bem e ela lutou contra o câncer até os 61 anos, né? Não queria nem falar sobre as circunstâncias das mortes aqui das pessoas, né? Mas acabou vindo. Também na nossa lista eu coloquei o Ken Hensley. O Ken Hensley, ele era tecladista e guitarrista do Uriah Heep, não.
O Ken Hensley, ele tinha uma carreira solo, eu tenho os discos dele, e além de cantar alguma coisinha no Uriah Heep, o Ken Hensley também mandava muito bem no vocal nos seus discos, cara. Se você não conhece os discos do Ken Hensley, que era do Uriah Heep, cai dentro, cara, porque os discos dele são muito bons. Todas aquelas composições antigas do Uriah Heep, tu sabe que são dele, né? Então vai lá que tu vai ouvir aquele som lá, né? Então ele nos deixou aí em 4 de novembro de 2020, recentemente, com apenas 75 anos. Paulinho foi embora, Paulinho, 14 de dezembro de 2020, com 68 anos. Paulinho do Roupa Nova, cara. Também foi um baque, uma paulada, foi terrível a perda do Paulinho do Roupa Nova, grande vocalista. Eu lembro de ver algumas entrevistas com os membros do Roupa Nova e eles falando que quando a banda começou, o tecladista é o Kleber Hust, acho que é esse o nome dele, ele estava tentando ser o vocalista da banda, né? O Serginho ainda estava na bateria, fazia alguma coisinha, mas eles precisavam de um vocalista solto, e foi o Paulinho que entrou, e o Kleber ficou apavorado com a capacidade vocal do Paulinho. Você pode até não ter parado para ver isso, mas tenta cantar as músicas do Paulinho para ver se são fáceis. Não são. Ele cantava muito bem e nos deixou aí em 2020, né? Aquela situação complicada que você sabe. Também na nossa lista, o Meat Loaf, também foi dia 20 de janeiro de 2022, com 74 anos, além de um grande cantor, também era um ator de cinema. Vê Clube da Luta com ele, tu vai rir a beça. E o Meat Loaf aí com os seus trabalhos, né? Bat Out of Hell, acho que é isso, os seus discos. Eu tenho esses 3 discos, eu acho muito legal, é uma ópera rock muito bacana, né? Ele é o protagonista, muito bacana, então foi uma perda também muito grande aí para o mundo do rock, a morte do Meat Loaf. John Lawton também foi embora dia 29 de novembro de 2001, aos 74 anos. John Lawton aí, você sabe, vocalista, foi vocalista do Uriah Heep, né? Entre outras bandas, cara. Ele gravou 3 discos com o Uriah Heep, que são discos fantásticos. Firefly, Fallen Angel, a voz dele muito poderosa, e também para mim foi uma morte que me impactou muito. Também aí nos deixou a Dolores O'Riordan, dia 15 de janeiro de 2018, com 46 anos. Tu sabe, né? Foi vocalista do Cranberries, né? Cranberries também tem uma discografia muito decente, e ela também morreu jovem demais. A notícia foi um baque. Seguindo aí, Fred Mercury, dia 24 de novembro de 91, eu lembro, cara, que foi um bafafá. Ele tinha acabado pouco tempo atrás de gravar aquela música com Montserrat Cabaré, e o cara, né, com Queen, né, que já estava mais ou menos, a música explodiu, e logo daqui a pouco a gente ouve falar da morte do Fred Mercury, com apenas 45 anos, cara. Foi uma perda incrível, o mundo perdeu um grande artista. Richard Wright, do Pink Floyd. Mas ele era tecladista do Pink Floyd? Não, cara. O cara tinha discos, né, solo, ele canta. Broken China, tem o Wet Dream. O Syd Barrett, quando começou a ter problemas mentais por conta do seu vício no Pink Floyd, a escolha, a logística, era a coisa mais lógica, era o Richard Wright assumir os vocais. Ele tinha ali músicas como Remember a Day, Paintbox, entre tantas outras músicas ali que ele cantou, né? Se Sol, Summer of 68. Ele simplesmente deixou para lá e deixou que o David Gilmour praticamente assumisse ali os vocais. Ele queria ficar mais para trás mesmo, mas a voz do Richard Wright é uma coisa incrível, né? Seu último registro vocal, se eu não me engano, foi no The Division Bell, com a música Wearing the Inside Out, né? Mas ele mandava muito bem, o Richard Wright, né, no vocal também. Então tá aqui na minha lista. E ele, a minha banda favorita é Pink Floyd. Ele me fez o favor
de morrer dia 15 de setembro, dia do meu aniversário. Eu estava em viagem, eu estava num hotel, numa cidade, e naquela época a internet a gente ia pro loft do hotel, pro saguão, e tinha lá uma espécie de lan house pra gente lá, né, pros hóspedes. Aí eu fui lá pro loft e comecei a pesquisar coisa da música aí. Dia do meu aniversário, eu estava em viagem. Pô, a notícia. Morre o tecladista do Pink Floyd, Richard Wright, dia do meu aniversário. Eu falei, pô, 2008, cara. Lembro como se fosse hoje, então nos deixou aí com apenas 65 anos. Terminando já a nossa lista aqui, vamos com Jimmy Jameson, que morreu dia 1º de setembro de 2014, aos 63 anos. Vocalista do Survivor, cara. Survivor para mim é uma das bandas também que eu gosto muito. Muita gente não dá muita chance para essa banda, mas é uma banda fantástica, Survivor. Você conhece Eye of Tiger, que não é o Jimmy Jameson que canta, né? Mas o Jimmy Jameson canta a grande Burning Heart, que é uma música fantástica, entre tantas outras aí da discografia do Survivor. Ele morreu também muito jovem, 63 anos, cara. E no dia que ele morreu eu fiquei triste, eu fiquei uma semana ouvindo a discografia do Survivor, e a dele também, porque a carreira solo dele era tão boa quanto a carreira junto com o Survivor. Perda também, para mim, foi dramática na época. John Wetton, tu conhece também, tocou no Uriah Heep, baixo. O John Wetton foi vocalista do King Crimson, né? Aquele disco Red, tu escuta ali aquela música Starless com John Wetton cantando. John Wetton também fez parte do Asia. Tu conhece aquela banda de AOR progressivo, Asia, também junto com o Geoff Downes, né? Ele também participou do projeto Icon, além dos seus discos solos, cara. Tem um disco solo do John Wetton que é perfeito para mim, Battlefield. Cara, dá uma ouvida nesse disco, cara. Disco fantástico com o John Wetton, morreu também não tem muito tempo. Ele morreu dia 31 de janeiro de 2017, aos 67 anos. E para mim foi uma tristeza, uma perda horrorosa. E aqui no final da nossa lista, André Matos, o grande maestro André Matos. Dia 1º de setembro, foi isso? Não, dia 8 de junho. Dia 8 de junho, tô vendo aqui outra coisa. Dia 8 de junho de 2019, aos 47 anos, cara. Ele que nasceu dia 14 de setembro de 71, um dia antes de mim. Eu nasci dia 15 de setembro de 71, André Matos nasceu dia 14 de setembro de 1971. E outro, eu estava em casa sentado, o guitarrista da minha banda, Danilo, na época, ligou para mim. Rogério, tu viu que morreu? Eu falei, não é possível, cara. Não é possível. Quando ele falou que tinha sido o André Matos, eu achei que era uma pegadinha, uma mentira. E realmente o Brasil e o mundo perdeu um grande compositor, um maestro, cara, uma mente fora dessa nossa frequência, dessa nossa dimensão, né, dessa nossa vibração. A gente perdeu o grande André Matos. Então tá aí uma lista não muito feliz, mas só para relembrar e homenagear essas estrelas. Muitos outros poderiam ter entrado aqui, muitos vocalistas que eu gosto, mas morreram numa época em que eu não tinha a dimensão da coisa. Esses aqui são aqueles que eu ouvi e que realmente me baquearam o coração. Valeu, galera, um forte abraço, dê o seu like aí, cara. Depois eu vou fazer com músicos, né? Tecladista, guitarrista, bateristas. No caso agora, vocalistas, tá bom? Então dê o seu like, comente, compartilhe o vídeo e faça sua inscrição, você que ainda não é inscrito. Um forte abraço, até breve.